Oi, eu sou a May e esse é um vídeo sobre como eu aprendi a fazer crochê. Primeiramente, se você é novo aqui, seja muito bem-vindo ao Chá de Prosa. Se inscreve para você continuar acompanhando o conteúdo no canal e dá like nesse vídeo para o YouTube saber que esse é o tipo de vídeo que você quer assistir. Além de crochê, eu também falo bastante sobre livros. Na verdade, esse é um canal mais sobre leitura, sobre literatura e sobre escrita, mas eu descobri esse ano o meu amor pelo crochê e eu queria compartilhar com vocês a minha história sobre como eu comecei a fazer crochê. Tudo começou no começo desse ano. Eu queria ter algum hobby que fosse offline, eu percebi que eu passava muito da minha vida online, e eu queria ter alguma coisa fora da internet, fora do computador, alguma coisa que eu pudesse fazer quando justamente eu não quisesse estar em frente de nenhuma tela. Eu já tenho um background com crochê de quando eu era novinha, eu estudei numa escola Waldorf e a gente tinha aulas de trabalhos manuais. E uma das coisas que eu aprendi na época foi o crochê, além de tricô, costura e outras coisas. Mas isso foi quando eu tinha 12 para 13 anos e desde então eu não tinha praticado crochê de nenhuma forma. Inclusive, na época da escola, o crochê ele era uma grande dificuldade que eu tinha, porque eu sentia que eu não levava jeito para trabalhos manuais e que talvez eu nunca fosse aprender aquilo. E eu me sentia muito frustrada porque os meus amigos faziam coisas maravilhosas de crochê, de tricô, e tudo que eu fazia eu achava bem ruim, na verdade. Eu não tinha firmeza, os meus pontos eram super espaçados, eu não conseguia contar direito, eu não tinha paciência. Eu lembro que eu fiz uma bolsa de presente pra minha mãe na escola e era uma bolsa muito ruim, gente, muito ruim. Foi a maior coisa que eu fiz de crochê e era horrível. E depois eu tive um projeto na escola que a gente tinha que fazer uma blusa de tricô. E tudo que eu consegui fazer foi um dos lados de um colete. A minha avó teve que me ajudar fazendo a parte de trás, basicamente toda. Ou eu fiz a parte de trás, ela teve que fazer a parte da frente, que era mais difícil, foi alguma coisa assim. E eu me frustrei demais, eu senti que eu não conseguia, e depois desse projeto eu nunca mais encostei numa agulha de crochê ou numa agulha de tricô, até esse ano. Para contexto, isso foi quando eu tinha 12 para 13 anos e eu atualmente tenho 32, então eu voltei a pegar numa agulha de crochê com 31 anos, acreditando que eu não ia conseguir. Eu até falei pro meu noivo que eu ia tentar fazer, e se eu não conseguisse fazer nada, era pra ele fingir que eu nunca tinha tentado fazer, porque eu não queria a frustração das pessoas criando expectativas sobre mim, de que eu ia começar a fazer altas coisas, altos projetos de crochê, e eu, assim, não conseguia fazer nada. E aí a primeira coisa que eu fiz, tá até aqui, a primeira coisa que eu fiz foi esse coasterzinho aqui, pra colocar caneca. Ele tá cheio de fiapinho de pelinho de gato, mas eu realmente uso ele, e ele era o projeto inicial do canal que eu tava seguindo, né? Eu encontrei o canal de uma moça que ensina a fazer crochê, inclusive para canhotos, que é o meu caso. E eu sinto que grande parte da dificuldade que eu tinha com o crochê era o fato de que a minha professora na época da escola, destra, não conseguia ensinar as coisas de um jeito que o meu cérebro visualizasse. Para você que é destro e tá acostumado a ver as coisas de um jeito destro, eu convido você a assistir um vídeo de uma pessoa canhota fazendo um artesanato, fazendo um crochê, e veja se você consegue entender o que está acontecendo. Mas só se você não tiver nenhum tipo de base naquele artesanato, tá? Porque se você sabe o que a pessoa está fazendo, aí é tranquilo. Mas se é a primeira vez que você está fazendo um artesanato e a pessoa faz com a mão direita e você é canhoto, eu te juro que as coisas não fazem sentido na sua cabeça. Então faz esse experimento de assistir um artesanato que você não sabe fazer, feito por uma pessoa canhota, e você vai entender o que eu tô falando. Canhotos já devem estar compreendendo o desespero que era pra mim não conseguir fazer o crochê. A segunda dificuldade que eu tinha era o fato de que a minha professora, ela dizia que a gente tinha que segurar a agulha de crochê da mesma forma que a gente segura um lápis. Eu vou contextualizar pra vocês. Eu seguro um lápis assim, tá? É assim que eu escrevo. Esse é o jeito que eu seguro um lápis, uma caneta, ou o que seja. Quando eu vou fazer crochê, isso daqui não faz sentido pra mim em alguns ângulos. Principalmente pra fazer correntinha, não faz o menor sentido pra mim. E eu preciso segurar a agulha desta forma aqui, ó. E é assim que eu faço crochê. Como eu tava tentando fazer assim quando eu era adolescente, eu não conseguia fazer nada. E eu só fui conseguir fazer agora porque eu percebi que dane-se o jeito que eu seguro a agulha. Quem é que tá aqui pra me dizer como que eu vou fazer as minhas coisas? E a moça do vídeo falava isso, que cada um tinha o seu jeito de segurar a agulha e você podia segurar a agulha do jeito que você quisesse. Então eu flutuo muito entre esse jeito
E esse jeito aqui, quando é um trabalho mais pesado, depende do ângulo que eu preciso, daí eu volto pra cá. Mas esse daqui é o meu mood mais confortável para segurar uma agulha de crochê. Eu comecei fazendo várias correntinhas, fazendo aquele coaster. E aí eu fiz a minha primeira cestinha de crochê, que é esta coisinha horrorosa aqui, ó. Ela ficou murcha, também tá cheia de pelo de gato, como tudo na minha casa, tudo na minha vida, cheio de pelo de gato. Mas é esta coisa horrorosa aqui, ó. Ela ficou murcha. Por quê? O material que eu usei claramente não era o material certo para esse projeto. O ponto é muito pequeno, e eu demorei tanto pra fazer, e ela é tão pequenininha. Mas, assim, é uma cesta. Ela realmente é uma cesta, tipo, definitivamente cabe coisas dentro dela. Então eu fiquei feliz na época, porque era a primeira coisa que eu estava fazendo. E eu já consegui subir, né, assim, por mais esquisita que ela seja. E ela cumpre o que eu queria dela, que era guardar pequenas coisas. E eu mantenho aqui, junto com as minhas coisinhas. Depois disso, eu percebi que o material estava errado. E aí, eu mudando de material, consegui fazer algo que fez mais sentido. E aí eu fiz essa nuvenzinha. É uma bandejinha cheia de pelo que eu uso pra guardar também objetos cortantes. Eu ponho as minhas tesouras aqui dentro. Eu tenho um balcãozinho aqui de artesanato e de coleção, que é onde eu guardo as minhas fitas, os meus post-its, as minhas tesouras e qualquer coisa que eu uso pra cortar. E eu coloco as tesouras aqui dentro. E também levo em feirinhas de K-pop que a gente vai pra vender crochê e outras coisinhas. E eu coloco aqui dentro cartõezinhos, né? Eu tenho 6 gatos, então acostume-se, gente. Vai ter pelo de gato em tudo. Se eu não passo aquela fitinha pra tirar pelo de gato, toda a minha vida tá cheia de pelo. E o que acontece comigo no crochê? Eu comecei a fazer crochê por causa do meu grupo de K-pop favorito, Seventeen. Eu acabei me aproximando deles numa era que é a era God of Music, que tem uma vibe super de artesanato, assim, os figurinos deles, dos shows, do clipe. Tem muita coisa de crochê. E eu fiquei tão besta de ver como eu achei aquilo lindo. E tinha várias coisas que eu queria fazer. E aí eu comecei a aprender, porque eu queria fazer coisas coloridas, inspiradas no Seventeen. E aí eu vou mostrar pra vocês o que foi a primeira peça muito divertida de crochê que eu fiz, que foi um chapéu. Inspirado em um chapéu que eu vi o DK do Seventeen vestindo em um vlog de viagem deles. E eu fiquei completamente obcecada por aquele chapéu. Eu procurei pra comprar na internet e não tinha nada parecido com ele. E aí eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer esse chapéu. Eu não sabia fazer nenhum ponto de crochê. E eu defini na minha cabeça que eu tinha que aprender todos os pontos necessários, pelo menos pra eu fazer aquele chapéu de crochê pra mim. Eu vou mostrar ele pra vocês aqui agora. Este aqui é o meu chapéu, inspirado no chapéu do DK no Nanatur. Eu errei o material, tá? Mas ele é uma das coisas mais divertidas que eu já crochetei. Eu gosto muito dele e ele ficou lindo, as cores dele, o modelo é realmente muito parecido com o chapéu dele, tirando a questão do material, né? O chapéu que ele usa nos vlogs é um pouco mais abertinho, ele é feito de um material, acho que mais parecido com tipo uma ráfia, né? Uma palha, e eu fiz ele com uma lã muito mole. Eu teria escolhido uma lã melhor hoje em dia pra fazer ele, talvez eu refaça ele algum dia. Mas mesmo assim, ele é um dos projetos de crochê que eu mais amei fazer. Eu vou até terminar o vídeo com ele. E depois disso, eu resolvi fazer vários outros projetos. Eu fiz bolsinha de abóbora, eu fiz uma bolsinha de morango, eu fiz uma bolsa no formato de waffle pro sol, que ele tinha dito que queria. E atualmente eu tô fazendo 2 projetos que eu mostrei lá no Instagram, e até em outro vídeo aqui. Um deles é este casaco, que também é inspirado no Seventeen. Ele é o meu cardigan, ele é um casaco com as cores do Seventeen, que vai ter patches nos quadradinhos, inspirados nos meninos. Então eu vou colocar aqui, tipo, cereja, coelhinho, gatinho, qualquer coisa que me remeta ao Seventeen. E também algumas referências a músicas deles, que eu gosto bastante, e a minha vivência como parte do fandom, porque foi uma parte muito importante do meu ano. E eu sinto que se não fosse pelo Seventeen, pelo fandom e pelo crochê, esse meu ano até agora teria sido muito difícil. Porque eu queria ter voltado com o canal mais cedo. Mas eu não consegui, porque não foi um ano muito fácil. Mas eu tinha o crochê e eu tinha o Seventeen. Então tem vários projetos que são inspirados no Seventeen. Eu fiz chaveiro pra guardar photocard. Enfim, vários projetos inspirados neles. E esse daqui é um dos projetos que eu estou fazendo agora e colocando updates lá no meu Instagram. Se você me seguir por lá, você vai sempre ver os updates do meu cardigan.
Outro projeto que eu tô fazendo com updates aqui pro canal e lá pro Instagram é a manta literária, que é uma manta de granny squares, de quadradinhos de crochê, inspirada em livros de autores nacionais. Então nós temos 2 modelos atualmente, porque a cada live eu convido 2 autores nacionais para falar sobre os livros e a carreira deles. E eu escolho um modelo diferente de granny square para fazer. Então na nossa primeira live eu fiz esses 2 aqui, né, que eu já mostrei bastante, tanto no Instagram, acho que eu já mostrei em outro vídeo aqui, um quadradinho inspirado entre quadros e balões, da Cami Girão, e esse aqui, que é inspirado em A Última Canção da Mariposa, da Laila C., que foram as primeiras convidadas lá do nosso Crochê e Chá de Prosa, que é um quadro de lives de bate-papo com autores, e eu faço esses quadradinhos, inclusive, durante os sprints da live, o que é muito divertido. E os mais recentes que nós temos são esses 2 aqui, esse inspirado em Proserpina, da Ana Martino, e esse daqui inspirado em Dragões de Vidro Não Podem Nadar, que é o livro que eu escrevi junto com o Sol Coelho, que foi o nosso convidado também no segundo dia. Então temos esses 2 quadradinhos, totalizando 4 quadradinhos de crochê. Esse daqui foi um projeto muito divertido de fazer, porque tá sendo, né, um projeto muito divertido de fazer, é uma chance de praticar mais ainda, trabalhar com cores, que é uma coisa que eu gosto bastante, a possibilidade que o crochê nos dá de mudar a cor do projeto e, assim, basicamente ir para o que a gente quiser é maravilhosa. E atualmente outra técnica de crochê que eu tenho praticado bastante é a tapeçaria. Então, essa daqui pra mim é até agora a coisa mais difícil que eu aprendi. Esse daqui foi o primeiro que eu fiz de tapeçaria, que é basicamente você fazer o crochê trocando de cor enquanto você faz os pontos. Essa minha tapeçaria não ficou tão boa na parte de trás, foi a primeira que eu fiz, então tem alguns pontinhos que vazaram pra fora e eu acabei deixando, mas eu consegui reverter isso já em outras tapeçarias. Então, pra mim, essa daqui é a coisa mais difícil, mais do que a amigurumi. A amigurumi é muito legal, muito amigável de aprender. E a tapeçaria é muito mais difícil, mas ela também é muito divertida para fazer coisas de decoração. A minha dica para você que quer aprender crochê é encontrar coisas que você quer muito fazer. Porque se você quer muito fazer, você vai se dedicar ao máximo possível. Mas tenha em mente que algumas coisas são muito mais difíceis. E se algo parecer muito difícil, você sempre pode guardar aquele projeto para depois e fazer uma coisa mais fácil antes, que você também queira bastante. E depois voltar naquele projeto difícil. Outra coisa que eu dou de dica é procurar tutoriais no YouTube. Existem pessoas maravilhosas que ensinam a fazer várias coisas de crochê, desde o mais básico possível aqui no YouTube. Você pode ir seguindo as instruções das pessoas. Não tenta fazer um projeto criado por você no começo. Vai copiando projetos de outras pessoas ou procurando tutoriais, porque isso vai te ajudar bastante a ter ideia de como fazer aquelas coisas e não se frustrar tanto com esses trabalhos. E a dica de ouro pra mim é, se você é canhoto, procure tutoriais de pessoas canhotas fazendo crochê, porque só assim o seu cérebro vai entender o que você quer fazer, porque assistir vídeo de pessoas destras é completamente maluco no começo. Depois que você já aprendeu os pontos básicos, aí tudo bem, você vai entender, o seu cérebro vai compreender, mas enquanto você está aprendendo o que é um ponto baixo, o que é um ponto alto, não tente fazer isso com tutorial de destro se você é canhoto, ou com tutorial de canhoto se você é destro. É sempre melhor ver a mão que a gente usa, porque assim o nosso cérebro vai entender melhor o que é aquele movimento. É isso, eu queria mostrar pra vocês um pouco do que é a minha vida como crocheteira. Eu acho que eu vou fazer mais vídeos sobre isso, sobre projetos de crochê que eu gosto bastante e que me divertiram bastante. Eu não me vejo fazendo tutorial de crochê, porque eu não sei se leva muito jeito pra fazer crochê na frente da câmera. Eu já percebi que na live, quando a câmera tá ligada, eu erro muito mais os pontos porque eu fico nervosa. Então não sei se eu consigo, mas eu gostaria muito de trazer mais coisas que eu fiz de crochê pra vocês. E esse aqui não tem nada a ver com livros, quer dizer, a nossa manta literária é um projeto que envolve crochê e livros, que era uma coisa que eu queria muito fazer. Mas em grande parte dos projetos eles não vão envolver livros. E tá tudo bem, porque é um outro lado meu que eu gostaria muito de mostrar pra vocês verem como nem só de livros vive uma pessoa que cria conteúdo. E que às vezes novas coisas vêm pro bem na nossa vida. E o crochê, a música, os livros são as coisas que me fazem muito feliz e que eu quero muito compartilhar com vocês aqui no Chá de Prosa. Era isso, gente. Se você gostou desse vídeo sobre meus projetos de crochê e
a minha empreitada aprendendo crochê, dá like e se inscreve no canal se você for novo aqui. Você também tá sempre convidado a me acompanhar lá no Instagram, @meimortari. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!